Olá! A violência obstétrica pode ocorrer antes, durante e após o parto, de diversas formas. Ofensas, humilhações, negar ou negligenciar atendimento, fazer uso de intervenções sem o conhecimento da gestante, ou seja, utilizando um momento ao mesmo tempo especial e frágil na vida da mulher para submetê-la a vários tipos de atitudes desumanizadas. E hoje nós vamos discutir esse assunto com a vereadora Juliana Cardoso, do PT, com a obstetriz do Sistema Único de Saúde, a Glauce Soares, que representa a Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento, a REUNA, e também a jornalista e criadora do site Mães de Peito, Giovana Balog. Bom, queria agradecer a presença das convidadas de hoje e já começo fazendo o programa a mesma pergunta para as três convidadas. Bom, a Organização Mundial de Saúde ela recomenda que o número de cesáreas não ultrapasse aí 15% dos partos, né? Só que no Brasil mais de 55% dos partos são desse tipo. Numa comparação mundial também, esse índice coloca o país na segunda posição. Bom, diante desses números, pode-se incluir o parto, a cesariana, quando desnecessário, na verdade, como uma prática de violência obstétrica? Com certeza. O que acontece é que as mulheres, elas são levadas para a cesárea muitas vezes sem informação. A maioria das mulheres, quando descobre a gravidez, ela quer um parto normal. Mas durante a gestação, ela é levada a entender que o parto normal é mais arriscado. Os médicos, infelizmente, não incentivam essa prática. E a nossa sociedade tem uma cultura, né, de demonizar o parto normal, porque a gente sempre ouve histórias, relatos de partos horrorosos, onde as mulheres foram submetidas à violência obstétrica. Então as mulheres acabam preferindo a cesárea porque elas acham que o parto tem que ser sempre horroroso, aquele cenário de caos que a gente vê por aí, até nas novelas e tudo mais. E sempre a gente ouve a história da prima da vizinha que sofreu, ficou sozinha, sofreu uma episiotomia. Então as mulheres acham que tem que passar por isso. Então elas acabam indo para uma cesárea achando que é a salvadora, né? Quando não é bem assim. Vereadora. Bom, primeiro que não é mito, né? As pessoas acham, principalmente os homens, né? Que é muito mimimi, que é muita história. E o ato da violência, ela começa desde o momento que a gente não tem a informação de qual forma que vai acontecer o parto. Ou desde antes, desde quando você chega na unidade básica de saúde e você omitem as informações de como que você pode ter um parto natural, ou como, por exemplo, quais são as casas de parto que existe na cidade de São Paulo, serviços. Muitas mulheres não sabem nem que existe, nem que pode ter acesso a isso. E aí fica aparecendo parto natural para um tipo somente de sociedade, de classe média alta, que tem acesso às informações. E que na nossa rede pública a gente combate todo dia para ter e avançamos muito nesse aspecto, principalmente na questão da legislação. Glauce? Então, tem vários fatores que influenciam, né? Como a Giovana falou, a questão cultural. Quando a gente vê um parto, por exemplo, na novela, geralmente é um parto com muita dor, assim. E a gente sabe que a mulher pode ter uma experiência diferente de parto, uma experiência positiva de parto. A OMS ela tem colocado recomendações, né, que em geral é você não intervir desnecessariamente nesse trabalho de parto e no parto. Então, propiciar para que a mulher tenha acolhimento, segurança, tudo isso faz com que ela tenha uma experiência positiva, né? E se você fala de não intervir desnecessariamente, a cesariana é o ápice disso, né? Quando você faz uma cesariana, que deveria ser uma indicação clínica, e você faz ela sem essa indicação, você está submetendo a mulher e o bebê a mais risco, a um risco maior de hemorragia, a um risco maior de ter complicações, de infecção. Então, assim, se a gente sabe que o parto natural, sem intervenções, é promoção da saúde para a mulher e para o bebê, para que submeter essas duas pessoas, né, a um risco desnecessário? Bom, e é claro que a violência obstétrica vai muito além dessa questão do parto, né? Quais são os principais exemplos que a gente pode dar? Eu sei que são inúmeros, mas os principais que acontecem
hoje em dia no nosso país? A gente tem que ter em mente que não é só violência obstétrica, não é só praticada pelo médico, né? Sim. Então, assim, as classes médicas têm muito preconceito com esse termo, porque acham que estão demonizando a figura do médico, e não é. A violência obstétrica pode ser... Até se tentou tirar esse termo recentemente, né? Depois o Ministério voltou atrás. Mas é porque as pessoas acham que só o médico pratica, mas pode ser praticado por qualquer pessoa ali na assistência da mulher, né? Uma enfermeira, qualquer pessoa que está naquele atendimento dela. E a gente ouve muito, né? Assim, para de gritar, ano que vem você está aqui de novo, na hora de você fazer você não gritou, cala a boca, se eu quero que seu filho nasça surdo, algumas violências psicológicas e as violências físicas mesmo, né? Que fazer procedimentos sem o consentimento dessa mulher, muitas vezes sem analgesia, né? Enfim, a mulher não é informada sobre os procedimentos. A lei, por exemplo, do acompanhante, que ela permite que a mulher tenha um acompanhante de sua escolha do momento da admissão até a sua alta, que é uma lei federal, muitas vezes não é cumprida nas maternidades por falta de estrutura e espaço físico, que eles alegam, né? Mas assim, é uma lei que deveria ser respeitada, porque uma mulher não pode ficar totalmente desamparada, né? Numa hora dessa, ela tem que estar com o acompanhante de sua escolha. E são violências que acontecem tanto no ambiente público quanto no ambiente privado? Sim. Eu queria também ressaltar, antes de responder a sua pergunta, que a violência, ela também é sofrida, a maior parte, por mulheres negras. 65%, né, na pesquisa da Fundação Perseu Abramo, coloca como as mulheres negras e jovens, principalmente aquelas adolescentes, né, que sofrem muito mais. As adolescentes em especial, porque aparentemente a sociedade já começa com um olhar de uma forma errada, do início, como uma menina, e de fato, né, isso nos olhos da sociedade espanta. Então, ao invés de uma parte da classe médica, enfermagem, unidade básica de saúde, ajudar a ter informações para que isso não aconteça, elas acham um espaço da violência para não acontecer de novo. Então, fica na mente assim, é melhor ela sofrer muito agora para que ela não tenha um outro filho mais para frente. Então, a gente visualiza, e não é só na questão do parto, eu acho que a violência, ela em geral, as pessoas colocam ela como primeiro plano para poder educar alguma pessoa ou educar alguma coisa. E isso, na relação das mulheres, é muito intenso. E, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem uma relação da legislação municipal, que nesses últimos 10 anos, se eu não me engano, a gente tentou avançar na questão das obstetrizes na cidade de São Paulo, para que elas possam ter acesso junto, obstetrizes, e aí acho que a gente precisa falar uma forma mais popular para quem está nos assistindo, que são as parteiras, né? Que possam adentrar dentro do espaço junto com os médicos, e as doulas, que elas podem também, dentro da legislação, estar acompanhando a mãe junto com o acompanhante dela, o familiar. Então pode sim estar muito junto disso. Eu acho que a gente precisa falar isso, porque muitos hospitais, desde ele municipal, desde ele privado, não deixam ter acompanhante e nem as doulas. E a gente pode dizer que muitas vezes também os profissionais de saúde acabam se utilizando desse momento, justamente desse momento que muitas vezes a mulher está fragilizada nessa situação, para cometer esses atos, essas violências, né? E muitas vezes nem é percebido pelas mulheres justamente por esse momento mais tenso, mais frágil, enfim. Sim, eu acho que tem uma questão que é uma mudança de postura mesmo, diante de uma mulher que está em trabalho de parto. Não é porque a mulher chega no serviço de saúde, seja ele SUS ou privado, em trabalho de parto, que ela não tem mais voz sobre o seu corpo, que ela não tem mais autonomia sobre o seu corpo. Então, assim, o profissional de saúde, ele está lá para propiciar a segurança daquele atendimento, acolhimento, e com o conhecimento científico que ele tem, auxiliar essa mulher, esse bebê, nesse momento, sabe? Então é uma mudança de postura mesmo. Eu entendo bastante a humanização e essa questão da violência obstétrica, como eu entendendo aquela pessoa que está chegando para mim como sujeito de direitos, como uma pessoa com capacidade sobre o seu corpo,
e que precisa também, a gente precisa pensar numa questão de conscientização, sabe? De informação para essa mulher. Como é o trabalho de parto? O que eu posso fazer? O que eu não posso? O que vai me auxiliar? Quais são as fases? Como eu posso, enfim, ter essa autonomia mesmo e ser parte das decisões? Então, para mim, essa questão entre o que é violência e o que não é, ela passa um pouco por isso, assim, o profissional não entender que ele está no controle do corpo daquela mulher, ou que ele pode fazer procedimentos, seja para alguém aprender ou porque faz com todo mundo. Não, é o processo da mulher. E cada mulher vai ter o seu tempo de parto, né, de trabalho de parto. Cada bebê tem o seu tempo de nascer. E por isso que a gente fala que as intervenções elas devem vir somente quando indicadas. Então, se você tem algo que foge do que seria esperado, né, do fisiológico, do natural, aí sim uma intervenção ela pode ser bem-vinda, né? Então, não dá para você falar assim, essa prática, por exemplo, o soro com ocitocina, vou dar um exemplo que fica mais fácil. O soro com ocitocina, se ele é usado rotineiramente, ele pode ser considerado uma prática inadequada, porque ele está acelerando um processo que poderia correr naturalmente, inclusive propiciando menor dor para a mulher, né? Agora, se tem uma indicação, mas isso deve ser conversado, deve ser uma decisão conjunta entre a equipe e a mulher. Como é o caso também da episiotomia, né? Que é o corte vaginal. A episiotomia é um pouco mais complicado, porque muitas pessoas têm olhado, né, tido essa leitura de que você não tem indicação de benefício com o uso da episiotomia. Se você não tem uma evidência clara de que aquilo vai trazer benefício, seja para a mulher ou seja para o bebê, então você não deveria fazer, né? Porque muito potencialmente você está causando mais dano do que benefício. Essa é a minha opinião enquanto... minha também. E a episiotomia é considerada uma violência obstétrica, né? E o problema é que a mulher, ela não reconhece que ela foi vítima de violência obstétrica ou ela demora anos para reconhecer, porque a gente tem essa imagem, né, de que o médico sabe, né? Lógico, ele estudou para isso e a gente é uma reles gestante, né? Quem sou eu, né? Na fila do pão. Mas a gente tem que buscar entender que essa mulher é um corpo, que ela tá ali, que aquele parto é único para ela, que ela deve ser respeitada, né? Ela não é um pedaço de carne que tá ali. Então, assim, a equipe tem que conversar e a gente sabe as condições que trabalha, né, no SUS, sobrecarga, hospital lotado e tudo mais, que é difícil, né? A gente não pode também demonizar as figuras que estão ali. As profissionais fazem aquilo que eles gostam de trabalhar. Então, acho assim, desde a formação dos médicos precisa ser mais atualizada, né, com a medicina baseada em evidências e também melhorar todo esse atendimento para que essas mulheres também sejam respeitadas, né? Porque isso também acontece na rede particular, né? Na rede particular a gente não tem esse problema de superlotação como tem no SUS, mas as mulheres também sofrem violência obstétrica da mesma maneira, né? Eu acho que a gente tem que também pontuar duas coisas. Primeiro, a relação mesmo financeira que tem por trás da relação da cesárea e ela acaba colocando uma questão da violência porque você tem que ser mais rápido, porque você tem que fazer, ter mais partos para o médico que está ali ou no plantão ou naquele período, isso que eu estou falando no SUS. Anestesista, por exemplo, quase não tem na rede. Da rede pública, os que são funcionários públicos, quando vão aposentar, não são recolocados e aí vem a relação da terceirização. Então, a questão da violência também a gente tem que colocar isso, né? O quanto não e não custa, né, ter recurso financeiro para poder fazer esse atendimento. E uma outra relação é a universidade, né, os cursos. Então, tanto médico, né, quanto enfermeiras, quanto os profissionais da rede já saem da sala de aula entendendo que a cesárea e que a forma técnica, né, para você chegar até essa questão da cesariana, da violência, não vai dizer que é violência, né, mas as técnicas que são muitas vezes ensinadas, elas já indicam, né, violência contra as mulheres. E aí a gente fala isso, que na década de 70, por exemplo, as mulheres elas tinham mais partos normais, né? Não tinha tanta intervenção. E aí teve uma mudança na legislação, colocando dentro que era o INASP naquela época, né? Que você poderia ter um recurso vindo do governo federal
estadual e municipal para poder fazer atendimentos para partos. Então foi nesse momento que muda também a forma e cresce, né, as cesáreas e automaticamente a violência obstétrica. A gente vai precisar fazer o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente continua aqui com o nosso bate-papo. A gente volta já.